Por favor, Cris, vamos lá, nossa mensagem. Vou ler, peraí. Boa noite a todos. A mensagem da Agenda Cristã, número 4. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que o outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho do seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se, exprimir-se, exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Desculpa. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe. Acho que eu não vou conseguir ler tudo. A gente continua aqui, Cris. Pode deixar, querido. Obrigado pelo esforço. Desculpa, não vou conseguir. Nada, sem problema. Obrigado. Vou continuar aqui. Deixe ao irmão a autoria de boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considera excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe o recuse, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Uma linda mensagem, né? Muitas coisas aqui importantes, né, para a nossa reflexão, mas é o que ele fala, né? Que a gente exercite aqui a moderação, a humildade, né? O desapego, mesmo quando esse vem revestido, né? Conhecimento, né? Que a gente não busque nada disso, busque apenas fazer o bem que esteja ao nosso alcance, sem buscar para si nenhum reconhecimento, né? Isso se dará naturalmente
pela nossa consciência tranquila e reta e pelos benefícios, né, pelas bênçãos que receberemos também naturalmente por todo o bem que fizermos. Alguém gostaria de comentar sobre a lição? Eu só gostaria de ver uma fala. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Eu nunca tinha pensado na inveja por esse aspecto, de ser um tributo a quem está sendo invejado. É uma nova faceta que eu não tinha percebido ainda. Então, para mim, a lição trouxe algo novo de novo. Diga, Oswaldo. Acho interessante o título da mensagem, né? Que é em favor de você mesmo, né? Que fala várias coisas que a gente tem que fazer para o próximo, mas que na verdade é o bem a nós mesmos que estamos fazendo, né? Isso vai ser interessante. Verdade. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Verinha. Verinha, pode fazer a nossa prece? Posso sim. Por favor. Senhor Jesus, muito obrigada por nos proporcionar esse momento de reflexões, de aprendizado diante dessa mensagem de abertura. Quanta coisa rica que nos foi preparado para nos aperfeiçoarmos e que possamos ter na leitura do Evangelho também ensinamentos ricos que possam ajudar em nossa caminhada. Assim seja. Amém. Que assim seja. Graças Então, a Deus. Valdemir, está contigo aí, a Sandrinha vai fazer a leitura, nós acompanharemos por aqui. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 28, e é um capítulo que Kardec colocou como título Preces Espíritas. Então, a grande maioria dos textos são preces ou modelos de preces que Kardec colocou no Evangelho para nos orientar no sentido de fazermos as nossas preces. Não para as copiarmos ou para citarmos, lermos e citarmos, mas para termos ideia de como fazer uma prece. Então, os comentários não são muito extensos em função da prece. A prece é um sentimento que nós expressamos e cada um expressa o seu, com as suas palavras, com o seu sentimento. Então, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu destaco sempre alguma coisa. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para participar com a gente. Inclusive a Sandrinha que vai ler. Sim, sim. Bom, pode começar? Por favor. Então, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Número 48, prefácio. Não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Capítulo 12, números 7 e 8. Capítulo 12, amar os vossos inimigos. E 7 e 8 que a gente fala, acho que, se não me engano, é a fase dos duelos. Mas é interessante essa fala do Kardec. Não desejar mal ao seu inimigo é ser apenas meio caridoso. Porque o Evangelho nos diz que nós devemos retribuir o mal com o bem. Devemos retribuir todo o mal que recebemos, e a página do André Luiz vem nos ratificar isso, nos fortalecer isso. Então não basta não fazer o mal. Não desejar o mal, não fazer o mal é meia caridade. É ser meio caridoso. O que nós precisamos é fazer o bem na medida da nossa capacidade, da nossa possibilidade. Porque às vezes nós queremos fazer um bem que está fora do nosso alcance. E a gente tem que entender que nós somos espíritos ainda em terceira ordem, somos seres limitados em função do nosso conhecimento, da nossa evolução, do planeta que vivemos. Então somos seres bastante limitados e não podemos fazer tudo que gostaríamos, que temos em mente ou que poderíamos ter em mente. Então, vamos fazer o que nos for possível nesse sentido para ajudar os nossos irmãos. E, por consequência, nos ajudar também. E aí Kardec bota aí o modelo ou os modelos de prece.
Número 49. Prece. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de quem quer que seja. Uhum. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer-me. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um, segundo suas obras. Eu destaquei essa última frase. A justiça será feita a cada um segundo as suas obras. A gente sempre fala, ou pelo menos eu sempre falo, né? Não há injustiçados no universo. Há até injustiça, mas não há injustiçado. Então, quando alguém me faz algum mal, seja esse mal qual for, físico, material, moral, enfim, é sinal de que eu estou em débito com as leis divinas. Porque quando nós fazemos o mal a alguém, nós não fazemos o mal exclusivamente a esse alguém. Nós fazemos o mal à lei de Deus. Lá no capítulo 17, tem 3, que trata do homem de bem. Ele disse: o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, nós, quando maltratamos alguém, quando desrespeitamos, quando prejudicamos alguém, nós estamos contrariando a lei de Deus. E tudo que nós fizermos contra a lei de Deus precisa ser reparado. Se eu tiver feito um mal contra alguém e esse alguém me perdoar, ótimo para esse alguém. Foi embora, caminhou, ele se livrou de mim. Mas a minha dívida continua. Ele não está me cobrando, mas a lei vai me cobrar sempre. E nós teremos, como diz Jesus lá na reconciliação, reconcilie-te enquanto estás a caminho para que não seja metido em prisão e de lá não saia enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo. Então, mesmo que alguém me perdoe o mal que eu tenha feito, eu fiquei devendo a lei. E eu tenho que cumprir, eu tenho que pagar a lei com toda certeza. Diga, Mauro. Eu fico sempre pensando no seguinte: no Evangelho nós vamos encontrar, né, aquele item que vai tratar sobre causas atuais das aflições, né? Uhum. Causas anteriores e causas atuais das aflições. E eu penso que nós que estamos ainda na condição de terceira ordem, né, muito falhos, é muito fácil de nós cometermos. Equívocos. Oi? Equívocos. Equívocos, erros graves, né, contra outrem, né? E aí eu fico pensando nessa história de que existem injustiças, mas não injustiçados, né? E aí eu pego o exemplo maior, Jesus, né? Jesus foi injustiçado. Ele não devia a lei, ele não estava ali em expiação, ele era um missionário, o espírito governador do nosso planeta, né? Aquele que não devia nada, já era um espírito puro, né? Veio e se submeteu, né, a todas aquelas injustiças que foram cometidas contra ele, né? Para nos deixar um exemplo. Então, eu fico sempre pensando nisso, poxa, mas vem cá, se eu sou um cara tão ruim, tão passível de errar, como é que eu não posso cometer uma injustiça? Eu posso cometer uma injustiça, não no sentido que é autorizado, tá? Pela minha deficiência, pela minha ainda dificuldade, eu posso cometer uma injustiça contra alguém. E esse alguém que será injustiçado, ele receberá naquele momento, a depender de como ele vai lidar com aquilo, né? Pode ser uma experiência meritória para ele,
ou ser algo que vai startar dali um compromisso. Se ele, por exemplo, reagir mal, né? Agir não com o bem, agir com outro mal, aquele que lhe cometeu a injustiça. Eu que cometi a injustiça, naquele momento, causas atuais, né? Eu estou criando uma aflição para mim, né? Eu estou marcando lá que eu terei que reparar aquele mal que eu fiz a outra pessoa, ou nessa ou em determinada existência. Mas a injustiça, ela aconteceu. Eu cometi uma injustiça para alguém que não precisava ou não merecia, né, passar por aquilo, pela minha inferioridade, né? E aí o outro, se me perdoou, como o Valdemir falou, ótimo, ele segue altaneiro, altivo, vai embora, segue em frente. Eu, né, tenho que reparar aquele mal que eu fiz, né? Então eu fico sempre pensando nisso, porque senão fica uma coisa muito cartesiana na minha cabeça, né? Ah, o cara cometeu uma injustiça. Bom, se ele cometeu uma injustiça contra mim e foi uma injustiça, significa dizer que eu não precisava ter passado por aquela situação. Mas, em função das situações, do que aconteceu, eu acabei sendo alvo daquela injustiça. Houve ali, então, a criação de um débito, de uma relação de dívida dele para comigo, né? E eu, a depender da minha reação, também posso criar uma relação de dívida com ele. Por exemplo, se eu agir com violência, né? Se eu ficar ali martelando, articulando uma vingança, eu estou devolvendo e criando de mim para o outro também uma relação de débito que vamos ter que viver no futuro, né? Então, isso eu fico refletindo sobre essas questões, né? Não pode ser tão cartesiano assim, né? Tem que ter algo que a gente, pela nossa inferioridade, explique situações pelo próprio modelo que é Jesus, né? Ele passou por isso, né? É só uma reflexão. A reflexão é sempre válida e eu entendo você. E aí a riqueza do estudo em grupo, que são várias percepções, de, às vezes, de um mesmo texto. É interessante. Para mim, Jesus não foi injustiçado. Na minha percepção, do Valdemir, tá? É o Valdemir que está falando. Jesus não foi injustiçado. Jesus se prontificou a passar por isso para nos ensinar, para nos mostrar que o mundo material tem pouca importância, que o corpo material, apesar de importante, é secundário em relação ao espírito. Tanto é que ele desencarna num momento e 3 dias depois ele se apresenta íntegro novamente. Então, eu entendo, segundo lá a questão 13 lá do Livro dos Espíritos, Deus sendo infinitamente bom e justo, como dizem os Espíritos que ele é, a partir do momento que alguém comete um erro comigo, um equívoco comigo, um pecado, uma injustiça, e eu não tenha dívida, Deus permitiu que eu fosse injustiçado. E aí, eu, o Valdemir, entendo de maneira diferente. Entendo aí sim na lei de causa e efeito. Se eu estou sendo injustiçado naquele momento, é porque eu cometi algum erro das tais das atribulações do passado, os problemas do presente e os problemas da vida passada. Então, eu cometi em vidas passadas ou na presente algum equívoco contra a lei de Deus. Assim entendo. Mas são reflexões que a gente coloca para cada um refletir, cada um pensar e ver como se adapta melhor à situação. Inclusive, Valdemir, você me faz pensar também na questão da exemplificação, né? Quando ele se coloca, Jesus se coloca. Eu concordo com o Mauro também, penso assim também, mas eu estou tentando pensar sobre o ponto de vista do Valdemir e me coloco assim: se Jesus estava ali como um exemplo, padrão de moralidade, ele estava colocando em vitrine como eram os homens naquela época, como estava o espírito dos homens naquela época, capaz de condenar um incondenável, né? Ele, apesar de ser levado à crucificação, ele era incondenável, ele não tinha nada a dever. Porém, ele estava mostrando às avessas como estava o espírito das pessoas naquela época. E ele nos ajuda até hoje. Ou seja,
não cometa nenhum tipo de injustiça, porque aquele que foi mais injustiçado que aquele que você está cometendo a injustiça, está mostrando que não é legal. Então faz a gente dar um freio de mão, parar e pensar. Não faça isso, né? Reveja. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Diga, Beleza. Silvana. Oi, boa noite. Não sei Boa se noite. a minha internet vai me deixar. Até fechei o vídeo porque está oscilando aqui. Eu concordo com a Sandra, concordo com o Mauro que o Mauro falou, Jesus, com relação a Jesus, por ele ser um espírito puro. Acredito nisso que a Sandra falou, na questão de nos ensinar o que não fazer, e também com relação a outros espíritos tão inferior quanto eu, na questão de ser instrumento para me ensinar algo, sabe? Assim, eu acho que nessa questão de ser instrumento para alguma coisa, não é porque eu mereça sempre, não é isso, mas em algum momento eu vou merecer, como o Valdeni falou, mas em outro também vai ser para um aprendizado, entendeu? Também vejo assim. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigado, Silvânia. Continuemos? Pelos inimigos do Espiritismo. Perfeito. Esse tópico é muito interessante, realmente. 50. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Isso está em São Mateus 5, 6 e 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei aqueles Temei antes. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. São Mateus 10, 28. 51, prefácio. Só um minutinho, Sandra. Entendendo aqui que essa palavra inferno é uma palavra bastante conhecida à época e Jesus usa a linguagem que era conhecida pelas pessoas. Mas esse inferno não tem nada a ver com aquele inferno teológico, pelo menos dentro da doutrina espírita, tá? Não tem nada a ver com aquele inferno teológico da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica. Aquele espaço geograficamente determinado, um espaço de punição, com seres especialmente voltados eternamente para o mal. Segundo a doutrina espírita, o inferno é um estado de consciência. Nós estamos no céu ou estamos no inferno. Ou podemos estar, ora no céu, ora no inferno. E aqui me lembro da leitura, do estudo, né? Acho que eu não estava lá. Mas quando Jesus desce do Tabor, a transformação que ele teve lá no Tabor, ele pergunta aos discípulos: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E as pessoas dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas ressuscitados ou reencarnados. E Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem? E Pedro toma a palavra e diz, vós sois o Filho único de Deus, o Messias. E Jesus diz, bem-aventurado é Simão Pedro, ou Simão Bar Jonas, é o filho de Jonas. Porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E eles continuam caminhando. E logo a seguir, 5 ou 6 versículos depois desse texto, no mesmo contexto, Jesus diz que precisa ir a Jerusalém para que aconteça a crucificação, o sacrifício do Cordeiro. E Pedro diz, não, Senhor, não deixaremos que o Senhor seja sacrificado.
E naquele mesmo momento, Jesus, afasta de mim, Satanás. Porque não foi o Pai que te revelou isso, mas a carne. Então Pedro esteve no céu em alguns minutos depois ele estava no inferno, contrariando a lei de Deus, contrariando uma programação reencarnatória. Porque tudo que Jesus passou, ele escolheu passar. E, por favor, não entendamos, pelo menos dentro da minha percepção, tá? Que Judas reencarnou para trair. Não. Só que 90% das pessoas à época tinha essa tendência da vingança, do fazer o mal. Pessoas ainda olho por olho, dente por dente. Isso era justiça. Para eles era justiça. Então, se não fosse o Judas, seria outro, teria muitos outros para trair Jesus. Mas eu queria dizer só por causa da palavra inferno, que Jesus coloca nesse texto aqui. Esse inferno aqui é um estado de alma. Aí eu coloquei o estado de Pedro. Agora, no céu, daqui a 5 versículos, ele está no inferno, que ele está contrariando a lei de Deus. Eu separei aqui também, né, de novo aqui aquela reflexão inicial, né? Ele fala aqui: ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Então, se diz falsamente, é porque aquilo não me é devido, né? Então, pode-se cometer algo indevidamente contra alguém que não mereça aquilo. Aí ele diz: rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não temais os que matam o corpo, mas os que não podem matar a alma, e assim ele segue, né? Então ele diz: por que rejubilai? Porque aqueles que foram ou sofreram, né, sem necessidade, ou seja, falsamente, contra eles, e não se revoltaram, né, esses serão rejubilados lá no céu, né? Porque grande recompensa vos está reservada nos céus. Só mais uma reflexão, né, sobre o que a gente está Mais discutindo um aqui. ponto para refletir. É, Quanto mais reflexões, melhor. melhor, exatamente. Vamos lá, Sandrinha. 51, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam, como ele é, reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros, é violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar-nos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Ai, que bonito, né? O Evangelho é muito bonito, né? O Evangelho todo, né? É um hino de amor, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui é: as pessoas têm o direito de adorar a Deus como o entenda. Então Jesus não está nos orientando, faça desta ou daquela maneira. O que ele nos orienta é ame. A partir do momento que você ame, você adora a Deus do jeito que você, de melhor que se satisfaça. Por isso, quando ele atende lá, ele responde lá ao jovem que queria saber como viver, como ter a vida eterna, Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento.
Então, os entendimentos são variados. Cada um tem um entendimento de uma maneira diferente. Estamos discutindo aqui pontos de reflexões diferentes. Então, cada um entende de uma maneira. Jesus nos alerta a isso. Ame a Deus com todo o teu entendimento. E o Emmanuel, no capítulo 59 do livro Vinha de Luz, comenta isso também, quando ele dá o título lá de Política Divina. E ele diz que você pode ser político, mas a sua plataforma política precisa ser: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento. O Emmanuel ratifica essa fala do Cristo, ou reforça essa fala do Cristo. Então, nós podemos, democraticamente, adorar a Deus da maneira que quisermos, desde que construamos, desde que produzamos, tá certo, professoras? A Verinha, tá certo, Verinha? Verinha que é professora aí. É de história, né, Verinha? Mas desde que produzamos bons frutos. Produzamos os bons frutos, perfeito. Os frutos de caridade, como Paulo recomenda lá, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13 da primeira carta dele aos Coríntios. Que o Mauro vai fazer o estudo amanhã. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O Mauro vai fazer esse estudo amanhã lá no SEAC. Esse estudo é um poema bonito. Então, nós podemos amar a Deus, ou podemos adorar a Deus da maneira que nós pudermos, da maneira que nós conseguirmos. Em espírito e em verdade, ou no monte, como Jesus fala lá para a mulher samaritana. Haverá um dia em que Deus não será adorado nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade no coração de cada um de nós. Então, nós não precisaremos de templo. Vai chegar um dia que nós não precisaremos de templo. Então, não precisaremos de centros espíritas, de igrejas católicas, de igrejas evangélicas. Não precisaremos disso. O dia que estivermos vivenciando plenamente a lei de Deus, não precisaremos mais disso. Então, eu destaquei essa democraticamente. Jesus é democrático, né? Democraticamente, você pode adorar a Deus como você quiser. Sim, acabou. Quem falou aí? Pode falar. Foi a Dulce. Ah, foi a Dulce? Fala aí, Dulce. Então, continuamos, Sandrinha. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, porque senão teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante, judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Eu vou repetir porque, sinceramente, eu não dei a ênfase que deveria. Peraí. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que se não teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de ser católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de... Só um minutinho. Ou seja, a verdade vai imperar sempre. Por isso, lá no livro dos Médiuns, o Espírito Erasto, numa mensagem, diz que nós devemos recusar 9 entre 10 verdades do que admitir uma inverdade. Então, outra coisa que eu entendo aqui, que Kardec está dizendo. O Espiritismo é uma religião, em princípio, não é uma religião como as outras. É uma filosofia, é uma ciência filosófica, segundo Kardec, com aspectos morais. Então, não é uma religião como o catolicismo, como o protestantismo.
ou como o judaísmo que ele coloca aqui. Mas é só uma filosofia, só não, é uma filosofia, uma ciência filosófica com aspectos morais. Tudo bem? Continuemos. Engraçado, ele coloca aqui uma coisa interessante, e isso para mim é novo. Novo e ao mesmo tempo a gente convive o tempo todo e não entende que é assim, né? A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Quer dizer, tudo que é novo é grande, né? É Tudo que é novo justo, desperta sofre curiosidade, a desperta perseguição. medo, desperta perseguição. E quanto maior for a ideia, quanto maior for esse novo, maior será a perseguição. Então, ele aborda porque no início do Espiritismo, quem viu o filme Kardec deve se lembrar disso, né? O Espiritismo foi e continua sendo ainda hoje muito renegado, muito criticado. Os nossos irmãos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica têm uma má vontade muito grande com a doutrina espírita. Então, chegam a dizer claramente que é coisa do diabo. A minha irmã sempre me manda passagem evangélica, pastores pregando o evangelho, dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, que as manifestações mediúnicas são coisas do diabo. Então, eles ainda têm essa ideia, porque ainda não assimilaram os princípios básicos da doutrina espírita. Mas vamos rejeitar as 9 verdades a aceitar uma inverdade. A verdade triunfará, como eu disse aqui no primeiro parágrafo, a verdade triunfará de qualquer imposição que eles queiram fazer. Não é só o É, é, evangélico, né? Porque agora tem aí um freio aí, né? hum, Midiático, né? Que É falou algumas prejuízo, bobagens, né? Falou algumas bobagens aí. muita bobagem. É. Então, isso aí tá no meio, né, gente? Faz parte. faz parte. Como está dizendo aqui o Evangelho, é a prova do batismo, né? O Uhum. Espiritismo ainda está sendo, ou está fazendo, passando pelo processo, né, de aceitação, né? É natural, é comum isso acontecer. Nós que abraçamos a doutrina espírita como filosofia de vida, é que teremos que fazer a boa divulgação, muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas divulgações, né? Uma coisa se soma à outra, mas é o exemplo do espírita, né, que vai fazer com que ela se consolide. Assim como foi o exemplo do Cristo que fez o cristianismo se consolidar, né? Porque ele mesmo não deixou nada escrito, então foram os seus exemplos que arrastou, né? Não Uhum. especificamente as palavras. E lembrando Diga. que o espiritismo é uma ideia nova e muito nova, né? Porque o espiritismo não tem menos de 200 anos. Quer dizer, o cristianismo tem 2000. O espiritismo tem menos de 200. Então, ainda está em fase de consolidação, de alicerçamento das suas bases, de fortificação das suas bases. Vai chegar o ponto, mas daqui a algum tempo. Espero que até o final do terceiro milênio a doutrina espírita esteja implantada, não no Brasil, mas no planeta. Não como doutrina espírita, mas como seus princípios básicos incorporados pelas religiões tradicionais, pelo catolicismo, protestantismo, enfim, pelo budismo. O budismo já tem muita coisa em comum, né? Mas, em princípio, que essas religiões absorvam esses princípios básicos, que é o que a gente espera, é o que o Leon Denis diz lá quando fala do futuro da religião e da religião do futuro. Dizendo que o espiritismo é o futuro das religiões. Então, é o que ele espera que as religiões absorvam esses princípios básicos, que nós entendemos serem fundamentais. Diga, É, Carlão. Ah, sim, diga, Sandra. inclusive, eu me pergunto se também essa afirmativa
ela não cabe também no micro. Ela está no macro, como a gente está discutindo aqui, mas ela também pode estar no micro, né? Quando sofremos perseguições, será que nós estamos tão errados assim e deveríamos tomar atitudes de acordo com, ou pensarmos se nós estamos no correto? Bom, aí cabe a cada um pensar nisso profundamente. E aos olhos de Deus, a gente está com o comportamento correto, mas aos olhos dos próximos, a gente não está. Então, parece que cabe também nessa questão e devemos ser firmes e não sair correndo e não, vou fazer o que a manada quer, o que a maior parte do povo quer, porque assim eu não vou receber perseguição. Muito pelo contrário, a perseguição é sinal de que alguma coisa de bom você pode estar fazendo, né? Isso que me veio à mente. O que Kardec diz, a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com o desenvolvimento e a importância da ideia. Então, à medida que a ideia for, quanto mais importante for a ideia, maior será essa perseguição. Contamos com isso. É por isso que ele diz, Sim. ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos, os injustiçados, porque receberão o galardão do céu. Diga, Carlão. É, o, o capítulo, né, o item, né, ele fala pelos inimigos do espiritismo, né? Mas aqui também não caberia para os inimigos do cristianismo, porque quando ele fala que perseguir os outros por motivo de suas crenças é tentar quanto mais sagrado. Ele segue Tudo, Carlão. definindo. Oi? Vale para tudo. O É conceito porque ele segue, ele ele está segue, né? filtrado aqui pelo Espiritismo, mas o conceito é igual para qualquer outra situação. Ele não falou anteriormente que Não, não, então, cada um vai adorar a Deus segundo o seu entendimento? Então cada grupo desse, cada proposta, né, ela também poderá sofrer perseguição, desde que ela seja uma proposta convergente para os princípios de Deus, né, que Deus nos deixou. Só que interpretadas e exercidas de forma diferente umas das outras. E podem sofrer perseguição. então, essa interligação que eu ia tentar fazer com o cristianismo, que ele já é mais antigo, mas mesmo assim ainda é perseguido até hoje. E sobre a perseguição, aí me lembrei do estudo de ontem, daqueles gênios, né? Todos eles foram perseguidos pelas ideias dele. Então, essa afirmativa de que uma ideia nova sofre perseguição é perfeito. Mas Uhum. eu acho que se estende mesmo sendo mais antigo, os princípios cristãos também. Para a Que própria está ciência. acontecendo bastante também, né? A Hoje em própria dia. ciência não sofreu isso, gente. Quando trouxeram revelações, né, desconstruindo ideias teológicas, sofreu. Alguns tiveram que recuar, alguns tiveram que negar, outros insistiram nas suas comprovações pela certeza que tinham daquilo que estavam divulgando, sofreram suas consequências, né? Muitos foram mortos até para que aquela proposta não viesse a detratar o que a religião trazia. E aí, as consequências, o que ele falou também, a verdade, ela não precisa de pressa, porque ela vai se impor porque é a própria verdade, né? Aqueles que vão relutar, criar barreiras para que a verdade não seja vista, mas ela não tem como você impedir o avanço, né, da verdade. Ela vai surgir como o sol, não tem como. Em algum momento ela vai se fazer presente, todo mundo vai acabar tendo que aceitá-la, porque verdade é a verdade, ponto. E aí, Carlão, pegando o texto do próprio Kardec, ou é do Kardec, a perseguição é o batismo de toda ideia nova, não é das ideias religiosas. E aí lembramos de Galileu Galilei,
que foi perseguido e que teve que se retratar para não ser queimado. Giordano Bruno foi queimado. O próprio Freud foi rejeitado, porque traz uma ideia nova, a ideia do inconsciente, que não era uma ideia comum, que não se pode ser palpada, não pode ser medida. Então, também foi perseguido. Então, todas as ideias novas, religiosas ou não, sofrem perseguição. Todos os cientistas que trouxeram ideias novas, Lavoisier, foi perseguido. Quem é que não foi? Quase todos os cientistas foi perseguido. Então, a ideia de Kardec é perfeita. Ideia nova incomoda. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto. E isso acontece conosco hoje. Quantas vezes? Aqui está ruim, mas eu conheço. A dor está ruim, mas eu já estou acostumado com a dor. Então, eu prefiro não me movimentar, não me mexer, para ficar com a minha dor, porque eu já conheço a dor. É a tal da zona de conforto. Ou, como eu digo, uma zona de desconforto. Porque eu não quero me mexer, eu não quero experimentar coisas novas. As ideias novas incomodam, sejam elas quais forem. Continuemos? Sim. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo é por cristãos. É isso que é importante. O cristianismo foi perseguido por pagãos. E agora os próprios cristãos perseguem cristãos. Os mais antigos aí devem se lembrar da Irlanda, as guerra religiosa da Irlanda, onde católicos e protestantes tinham bairros diferentes, escolas diferentes, ruas diferentes, então não se cruzavam. E sendo cristãos, ambos cristãos. Os próprios evangélicos e católicos hoje, o Frei Gilson é católico e se debate com o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, porque um é de direita, outro é de esquerda. Um pensa de uma maneira e esquecem o cristianismo para se apegar a uma ideia política, a uma ideologia política. O Frei Gilson, dentro da ideia da Igreja Católica, ou pelo menos dentro da Igreja Progressista Católica, é muito mal visto, porque trabalha, segundo essa corrente, trabalha para a direita, enquanto o Lancelotti trabalha para a esquerda. Então, um é visto por um lado, outro é visto por outro. Então, quanto mais, como eu disse, a importância da ideia, mais furou a perseguição. E aí ele respondeu diretamente ao Carlos. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos. O espiritismo está sendo perseguido pelos cristãos. A gente pode dizer o espiritismo, o protestantismo foi perseguido pelos cristãos. Vide a noite de São Bartolomeu, 1572, se não estou equivocado, onde aquele banho de sangue em Paris, onde aqueles huguenotes foram mortos, foram milhares de pessoas mortas numa noite, porque tinha uma religião diferente, ou religião diferente, mas sendo o mesmo objetivo, que era Jesus, ambas cristãs. Então, nós ainda temos muito que caminhar para essa fraternidade geral que prega o Evangelho. Ainda temos muito que estudar, muito que aprender para vivenciar o Evangelho de Jesus. Passou o tempo das perseguições. Passou o Não, tempo pode das seguir. perseguições. Diga, Passou... Mauro. Não, pode seguir. Sim, sim, tá. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na, até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições.
Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Capítulos 23, números 9 e seguintes. A que ponto chegamos, né? É, A que ponto chegamos? Né? Isso foi escrito para hoje, espírito, né? é, Hoje, é, hoje Eu ia estamos perguntar, vivendo escreveu isso. ontem isso? É, Ele escreveu ontem. Tá, o vislumbre de Kardec, né? Kardec é um visionário. Então, ele escreveu uma coisa no século XIX que está acontecendo plenamente no século XXI. Dentro das próprias religiões, mas nem dentro de religiões diferentes do cristianismo. Então, tem o catolicismo e tem o protestantismo, por exemplo, o espiritismo, que são cristãs. As brigas ou as perseguições estão acontecendo dentro das próprias fileiras das religiões. Não é católico contra protestante. É católico contra católico, é espírita contra espírita. Que agora tem a tal de uma corrente de espíritas progressistas. Eu nunca tinha ouvido falar em espírita caridoso, mas espírita progressista, não, não entendo. Mas existe isso. E, de certa maneira, há duas correntes. Uma que é pró-aborto, outra contra o aborto. Quem defende uma corrente mais progressista defende o aborto. O outro, não. Então, é dentro da própria religião, dentro da própria fileira da religião, existem essas dissensões, essas divisões, que precisamos trabalhar para que não sejamos nós os fomentadores dessas ideias, alimentadores dessas mensagens. Então, evitemos, pelo menos eu assim penso, evitemos divulgar essas mensagens, divulgar o mal e respeitemos a todos aqueles que pensam diferente da gente, como disse Jesus. Cada um tem o direito de adorar a Deus como puder, como quiser, como souber. Vamos lá. espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos. Segundo as suas obras, isso é muito importante. Segundo as suas obras. Os nossos irmãos evangélicos, especialmente evangélicos, católicos eu não sei porque eu não tenho muita intimidade, eu não tenho muito conhecimento, contato com católicos. Mas com evangélicos eu tenho bastante. Então eles têm essa ideia de que nós somos salvos pela graça, não pelo trabalho. É a graça de Deus que vai me salvar. Eu não sei qual é o critério que Deus utiliza para essa graça. Escolher um ou outro. E segundo eles, escolhe quem está na igreja deles. Quem está ali, quem foi batizado, quem segue aqueles preceitos. É uma coisa diferente para a gente. Como nós estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, isso fica só a título de observação. Eles pensam assim. Nós precisamos pensar de maneira diferente. Pensar e agir de maneira diferente. Continuemos. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra de Cristo, que disse: Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma.
E ele também disse: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Lembrando aqui o que o Mauro falou, a nossa pregação precisa estar muito mais com atos do que com palavras. Nós precisamos mostrar para o mundo o cristianismo, mas através de atos, não através de, ou não somente através de palavras. Lembrando aqui o discípulo de Francisco, né? Se for preciso para pregar o evangelho, use palavras, mas vamos usar atos, essencialmente atos. E é o que nós precisamos fazer, vivenciar esse ensinamento. Isso não é uma coisa simples de se fazer para nós, ou pelo menos para mim, ainda espírito imperfeito, com muitas dificuldades. Mas eu já sei que devo fazer. Eu preciso me esforçar para vivenciar esse evangelho, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades. É claro que eu não vou vivenciá-lo plenamente como vive um espírito superior. O espírito superior tem mais compreensão do que eu, tem mais capacidade do que eu, mas dentro da minha capacidade, dentro da minha capacidade de entendimento, eu preciso vivenciar esse ensinamento de Jesus, os ensinamentos, né? Botar isso no plural, os ensinamentos de Jesus no meu dia a dia. Vamos lá. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, números 13 e seguintes. 52. Prece. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Como é que ele dá-nos força para suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Seus escárnios, injúrias, calúnias, perseguições, etc. O que eu queria destacar é isso aqui. Isenta-nos de toda ideia de represália, visto que para todos soará o tempo da justiça divina. Isso é um ponto importantíssimo, como lembrou aqui o André Luiz lá na mensagem de abertura. A inveja. Isenta-nos de toda ideia de represália ou de vingança ou de inveja, para que possamos caminhar efetivamente com a segurança necessária. Ok. Vamos parar aqui, né? Fechamos às 10 horas. Em 53. Diga, Silvânia. Não, é porque esse último parágrafo assim, queria que vocês me dissessem se eu estou certa no meu pensamento. É que aqui a gente, pedindo essa isenção dessa ideia de represália, a gente está acreditando, está confiando que o que eu faço, eu vou prestar conta a Deus. E que o outro faz também, ele vai prestar. Então, não serei eu que farei qualquer coisa. A justiça vem para mim como vem para ele, né? Então, cabe a prestação de contas com Deus, né? Assim como as minhas ações, não é isso? Isso aí. É exatamente isso. É cada um segundo as suas obras, né? A gente fala sempre lá na casa o seguinte:
Nós não somos juízes de ninguém, né? Quem somos nós para decretarmos decretarmos Uma uma, condenação. uma condenação, uma pena para alguém em relação ao que tenha cometido contra nós? Deixemos que a lei de Deus assim o faça, porque ela é justa, né? Nós somos justos? Não somos, mas a lei de Deus é justa. Por isso que ele fala aqui, né? Que a gente possa agir, né? Como ele fala aqui, quer ver? Ó? O Valdenita ressaltou: dá-nos força para suportar. Como? Suportar como? Com paciência e resignação. Ou seja, sem revolta, sem desejo de vingança, né? Como provas para a nossa fé e nossa humildade. Então, quando eu suporto com paciência e resignação, eu estou exercitando, colocando ali a fé que me mantém firme e estou exercitando a humildade, né? O quê? Aos seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represália. Então, se eu estou paciente e resignado, estou vivendo a humildade, com certeza não terei, né, a vontade de criar represália, de me vingar, nada disso, né? Porque eu estou depositando na justiça divina o cumprimento daquilo que caberá a cada um. Então, cada um segundo suas obras sempre. Diga aí, Carlão. Essa ideia da represália, eu tinha pensado também que afasta o orgulho que a gente possa sentir, né? De querer justamente essa vingança, ou responder, ou Pois é, devolver. gente, isso aí é um pedido, mas que não será concedido. Porque como é que Deus vai afastar de nós aquilo que nós precisamos trabalhar para modificar? Então, esse negócio de afasta, como eu estou aqui, né? Isenta-nos de toda a ideia de represália, só as sugestões externas, né? Mas Uhum. as nossas próprias serão de nossa responsabilidade. O orgulho é uma defecção moral. Deus não vai tirar sem que nós façamos de nossa própria parte, né? Então, é vitória nossa. Afastar o orgulho, a vaidade, todas as defecções morais que trazemos, é vitória nossa. Vitória pelo esforço, pela compreensão, pela, né, determinação de mudança. Não pode sair como outros irmãos creem. Ah, você aceitou Jesus, seus pecados estão perdoados. Como assim? Não tem sentido, não tem lógica isso, né? E aqui também não teria, né? Mas a gente pede. Pedir é uma coisa, né? E a gente pede de forma inteligente, né? Isenta-nos de toda a ideia de represália. Qual ideia? Ele não fala que é a nossa. Não botou aqui. Isenta-nos das nossas ideias. Não, de toda a ideia, que pode ser sugerida. Essa pode ser protegida, né? Essa pode ser protegida. Ou seja, evitar que ou dificultar que irmãos mal intencionados, né, venham nos sugerir ideias de vingança, a depender do nosso mérito. Não adianta pedir e você intimamente está alimentando isso. Não vai ter como, né? Então é isso aí. Diga, Elaine. Seria melhor, então, no caso, nessa parte aí, como se assim, trocasse as palavras, ficaria mais fácil de entender. Eu entendi assim, Senhor, me ajuda a vencer as minhas más tendências, né? Para que eu não tenha inveja, para que eu consiga vencer as minhas falhas, não é isso? Então, essa é a nossa interpretação. Não precisa mudar aqui a prece, né? Não precisa mudar a prece. A nossa interpretação diante daquilo que cabe a cada um de nós fazer.
Então, ao invés de pedir paciência, vamos pedir forças para superar, principalmente, a nós mesmos. Somos os nossos grandes adversários. Isso aí. Ok, Bom, gente, gente? obrigado. Obrigado, Valdemir, Sandrinha, todos que colaboraram. Então, na semana que vem, a gente retoma do item 53, por uma criança que acaba de nascer. Vamos, então, fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro na noite de hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Evandro. Evandro, pode fazer a nossa prece, querido? Sim. Por favor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, aprendendo um pouco mais, discutindo, refletindo, amparados pelos bons espíritos, parados por Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que esteja sempre conosco, todos os dias, na semana, nos nossos dias, nas nossas famílias. Possamos viver um pouco mais tudo isso que estamos aprendendo, né? Possamos viver um pouco mais o Espiritismo na nossa vida, no nosso dia a dia. Graças a Deus. Graças E a assim Deus. seja. Obrigado, gente. Um beijo. Amanhã, Que pessoal lá seja. na rádio. Boa noite. pela Boa rádio. noite. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Boa Tá semana. bom. À Tchau, noite, quem obrigada. quiser e puder, Boa pode noite. assistir lá a programação do SEAC. Tá bom. Um Ok. beijo, fiquem com Deus. Uma boa Vocês semana. Deus também. também. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Boa noite.